dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. O primeiro conteúdo vai ser de equação química, conteúdo para realizar as questões da atividade 5. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos, independente do país a qual ele pertence. Então, a linguagem química ela é utilizada em todo o mundo, ela não muda de um local para o outro. Exemplo, o lítio sempre será representado por Li, o hidrogênio por H, o oxigênio por O, em qualquer língua, né, em qualquer local. Em cima da seta da equação química são utilizados alguns símbolos, indicando as condições nas quais eles devem ocorrer. Exemplos, esse triângulo indica que tem que ser realizado com calor. Se tiver esse AQ, aquoso, né, substância misturada em água. Se tiver esse CAT, catalisador, substância que torna a reação mais rápida, mas não é reagente. E se tiver esse lambda, energia luminosa, luz. Em cada substância pode haver ainda os seguintes símbolos, né? Seta para cima indica a saída de gás e a seta para baixo indica a formação de substância no estado sólido. Nas equações químicas, a substância também pode ser representada com seu estado físico, né? S de sólido, L de líquido, G de gasoso. Ou ainda se estão misturados em água, né? Aquoso. Aí aqui um exemplo de reação química. Nesse primeiro lado, né, no primeiro membro, antes da seta, estão os reagentes, substâncias que elas vão reagir. E no segundo membro, depois das setas, estão os produtos, né, o que vai ser formado. Então, ó, nesse caso aqui, está indicando que esse composto aqui está no estado líquido, esse aqui está no estado aquoso, né, está misturado. Mas aqui, ó, nessa seta poderia, né, em cima dessa seta poderia ter o triângulo, esse AQ, o CAT ou lambda, né, indicando que essa reação poderia, por exemplo, se tivesse o triângulo aqui, dizer que essa reação ela precisava de calor para acontecer. Se tivesse esse lambda, esse símbolo aqui, dizia que precisava de luz. E também poderia ter essas setas aqui nesses elementos, né, nessas substâncias. Por exemplo, se tivesse a seta para baixo nesse elemento aqui, dizia que foi formada substância no estado sólido. Se tivesse para cima, dizia que teve uma saída de gás. Aí aqui estão os símbolos, né, que eu acabei de falar. Agora vamos para o próximo conteúdo. Agora é conteúdo de reação química, né, conteúdo para realizar as atividades as questões da atividade 6. Quando os materiais se misturam e como resultado aparecem materiais diferentes dos iniciais, dizemos que se trata de uma reação química, como eu falei, né? Reagentes e produtos. Algumas evidências indicam que houve transformação química, como por exemplo, mudança de cor, aumento da temperatura, formação de gases, né? Que é o exemplo aqui, ó. Tá tendo uma reação química aqui que está formando gás. Liberação de luz e formação de precipitado, né? Formação de um material sólido. Então, tudo isso indica que ocorreu uma reação química. As equações químicas são representações gráficas das reações químicas que ocorrem em as equações químicas, desculpe, são representações gráficas das reações químicas que ocorre entre os diversos elementos da tabela periódica. Então, as equações químicas que a gente acabou de ver, elas são a representação de uma reação química. Na equação química, os elementos que estão à esquerda da seta são denominados reagentes, os quais participam das reações químicas, enquanto aqueles que estão à direita são chamados de produtos, né? Ou seja, as substâncias que são formadas a partir dessa reação química. Aí aqui um exemplo, né, de reação química e uma equação química. Desse lado estão os reagentes e desse lado estão os produtos. Nesse caso, tem os reagentes são carbono sólido, né, o S de sólido, oxigênio gasoso, Gzinho aqui, e é formado o dióxido de carbono gasoso, ou gás carbônico. Então a equação aqui poderia ser escrita também carbono sólido mais gás oxigênio dá gás carbônico. Aí aqui, dois reagentes, né, o carbono e o oxigênio, formaram um produto, né, que é o dióxido de
carbono. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.